Eu tenho um assunto bem importante para conversar e podem ficar tranquilos, tá? Eu não vou puxar a orelha de ninguém falando sobre isso. No caso, eu queria mesmo tratar um assunto bem importante em relação às crianças que estão assistindo os vídeos do meu canal e alguns de vocês que já passaram por muita coisa quando assistiram meus vídeos. Tipo, gostaram, vocês amaram meus vídeos. E até aqueles que já acompanhavam meu canal desde o início souberam que eu era bem mais nova quando eu comecei a criar vídeos no YouTube, né? Quando eu era uma YouTuber, assim, de início de carreira. E aí eu acho que eu era uma criança, né? Ou uma pré-adolescente de 13 para 14 anos. Aí, né, tem coisas que eu fazia no meu canal que, como eu era mais nova, assim como todos os pequetuchos e pequetuchas aqui do meu canal, sabe, tem coisas que quando eu já me tornei adulta, eu não podia falar quando eu era criança, sabe? Porque eu tava com medo dos meus pais descobrirem e acabarem não gostando, sabe? Sobre essa história da minha personagem Osei aqui no Gacha Life se relacionar com alguém e acabar tendo filhos com ele, sabe? Quando isso aconteceu assim algumas vezes, eu já tentei explicar para todas vocês, crianças, adolescentes ou pessoas mais velhas que me acompanham, que eu ia dizer que minha personagem, o C no Gacha Life, já era uma adulta, entendeu? Mas quem estava me controlando era uma pré-adolescente, né? Que sou eu na vida real. Então, assim, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Mas, assim, tinha coisas que pelo fato de o meu eu, assim, quando eu era mais nova, eu não podia fazer. Sabe sobre como é que eu vou falar nisso? Enfim, sabe sobre essas historinhas hoje em dia que a Forever Uni faz em relação ao mágico? Então, eu dizia hoje em dia que o mágico ele era meu ex, né? E eu acabei tendo duas filhas com ele, sem o meu atual namorado saber e ele achar que o meu ex-namorado era meu amante. Mas enfim, gente, vocês entenderam. Daí, quando eu era mais nova, assim, quando eu comecei a trazer conteúdos pro canal, quando o mágico ele apareceu a primeira vez, eu não dizia que ele era meu ex-namorado. Eu dizia que ele era meu rival, sabe? Só para não traumatizar as crianças e acabarem achando que eu tava me relacionando com coisa errada. Ainda mais a minha personagem, todo mundo achando que era uma criança se relacionando com um adulto e vice-versa. Mas conforme eu fui crescendo na vida real, eu fui mudando assim meu jeito de agir e de pensar. E como eu já fui me tornando mocinha, eu pude ser mais liberta, sabe? A falar coisas assim. Quando eu comecei a completar 17, 18 anos, eu já pude ser mais liberta para falar coisas um pouco mais importantes, né? Sobre em relação aos meus personagens. E eu acho que é isso, sabe? Mais ou menos, sabe? Mas eu aviso isso, sei lá. Meu Deus, eu tô falando tudo errado. Eu aviso isso para todas as crianças e todas as pessoas pré-adolescentes para não ficarem preocupados. Mas mesmo se eu estiver postando coisas que vocês não gostarem, vocês podem me mandar suas opiniões e seus avisos aqui embaixo nos comentários, para mim ficar esperta e já saber o que é para postar e o que não é para postar quando vocês estão vendo, tá bom? Podem ficar tranquilos, vocês podem me alertar aqui nos comentários. Bem, eu digo isso para vocês me avisarem, porque se eu estiver fazendo alguma coisa ou falando gírias que as crianças vão de alguma forma achar divertido e para falar esse tipo de coisa na sua vida ou na frente dos seus pais ou responsáveis.
e vocês acabarem falando esse tipo de coisa que eu falo que os pais e os seus responsáveis não gostem. Eu não quero que ninguém, nenhum adulto de alguma criança fica, tipo, querendo me processar de alguma forma, de se eu estiver falando alguma coisa que não é pra falar na frente das crianças aqui quando assistem meus vídeos, né? Longe de mim, eu não quero que isso aconteça, de nenhum adulto ou responsável de vocês acabarem me processando ou querendo brigar comigo, de alguma forma tirar satisfação pra cima de mim. Pelo contrário, gente, eu não quero que isso aconteça e eu amo todos vocês, sabe? Eu amo tanto as crianças, os adolescentes, as pessoas mais velhas que me acompanham, esse tipo de coisa que eu posto aqui no YouTube, sabe? Eu realmente não quero prejudicar e, sabe, como é que eu posso dizer? Retirar a educação que os seus pais dão pra vocês, sabe? Tipo, eu não quero isso, eu quero que vocês sempre respeitem os seus pais e os seus responsáveis, tá bom? É isso mesmo que eu queria falar assim nesse vídeo. Assim, tem alguns adolescentes que já eram inscritos ou que estão se inscrevendo e acompanhando meus vídeos agora. Eles sempre ficam perguntando pra mim: olha, você realmente parece uma criança com essa vozinha fina e esse seu jeitinho parece infantil. De alguma forma, gostar de unicórnios, acreditar em lendas e coisas assim, mas de alguma forma, e acredite ou não, eu já sou jovem adulta, eu sempre dou a minha resposta a todos que sempre me fazem essa pergunta. Eu já sou jovem adulta, acredite ou não, e eu realmente gosto de ter essa atitude, assim, esse jeitinho mais infantil, porque eu acredito em muitas coisas que geralmente as crianças acreditam, sabe? Esse é meu jeitinho. E eu não quero mudar meu jeitinho só porque algumas pessoas não gostam do meu jeito. Quem tem que gostar dos meus gostos e jeitos que eu tenho pra ter os meus jeitos sou eu, sabe? Se você não gostar do meu canal e dos meus momentos assim felizes, é só não assistir. Simples assim. Mas assim, eu entendo o lado de vocês que sempre me fazem essa pergunta e eu sempre respondo todas as coisas que vocês me perguntam, todas as coisas que vocês me avisam pra mim realmente mudar os meus conteúdos ou tentar, sabe? Vocês têm que me avisar se eu estiver fazendo alguma coisa de errado. E pra mim simplesmente excluir, sabe? Se vocês realmente estiverem desconfortáveis vendo o meu conteúdo, se vocês não gostarem, eu posso excluir, mas se você não gostar do meu jeitinho, eu realmente não posso fazer muita coisa, sabe? Cada um tem o seu jeito, cada um tem seu modo de viver, seus gostos e preferências. E é isso, né? Tipo, eu sempre acreditei em contos de fadas, em lendas, essas coisas assim, e até mesmo seres mágicos. E olha que eu sou uma jovem adulta de 19 anos, tá bom? E eu realmente tenho esse jeitinho parecendo uma criança, mas cada um tem o seu jeito e preferência, assim como eu. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.